Bitcoin que abre o mês em alta tentando recuperar suportes importantes que foram perdidos no fechamento mensal e semanal desta movimentação dos últimos dias. Bom, no mensal, nós vemos Bitcoin avançando sobre o último suporte, que está aqui na casa dos $61.350, e também tentando recuperar esse fechamento que fez abaixo da média de 50 meses. E agora a gente tem no gráfico semanal uma movimentação interessante, que logo acima também temos a resistência da média de 200 semanas, que foi fechada abaixo. Então aqui começa a ser um padrão que o Bitcoin ele tenta buscar esse último fundo na casa dos 63.300 para uma reversão aqui deste movimento de perda momentânea da média de 200. No gráfico de 3 dias, podemos ver claramente que o Bitcoin ele está tentando também recuperar aqui o seu último fundinho, que foi na casa dos $60.900, 61. Então, nesse momento, Bitcoin apresentando uma força. No gráfico diário, nós temos aqui este último fundo, Bitcoin rompendo acima nesse momento, bem distante ainda da sua média de 50 dias, de 200 dias, que serviu aqui como uma forte resistência. A média de 200 dias, agora posicionada em $75.000. Para uma movimentação minimamente saudável, a gente pode pegar desse último topo, traçar aqui uma Fibo deste último topo e sentir a força deste movimento, que por enquanto passou do ponto de 0,3 de Fibo e encontrou aqui uma resistência próxima ao 0,5. Então, próximo a 0,5, a gente sabe ainda que o movimento ainda não está numa força dominante. Ele pode bater dentro dessas regiões e vir buscar fundos mais baixos. O que fica interessante é quando ele realmente passa dessa região do 0,6, aí sim dá uma possibilidade de abrir uma força que também vai estar rompendo esse topo anterior, e aí sim podemos buscar em torno dos $67.200, ponto este de topo anterior, e vai estar colidindo com a média de 50 dias nessa região. Aqui no gráfico de 12 horas, nós vemos nitidamente uma linha de tendência de baixa que foi formada deste ponto. E nesse momento, o Bitcoin está tentando romper essa linha. Então, essa linha ela pode ser aqui um start para o Bitcoin apresentar mais força deste movimento. Nessa movimentação, nós tínhamos observado a possibilidade de uma cunha descendente, que foi momentaneamente perdida, o fundo aqui, e se recuperou indo para cima da cunha. Então a gente pode até pensar em essa linha visual de apoio sendo traçada aqui, colocando realmente como um fundo importante dessa movimentação os $58.000 aqui mais a longo prazo. Mas a gente sabe que é interessante seria se ele já não perdesse essas faixas acima aqui. Eu vejo principalmente os $60.900 como um ponto que o Bitcoin poderia apresentar uma força, segurando e fazendo o rompimento desta linha de tendência de baixa, ele vai buscar aqui o topo dessa movimentação, que já é um topo conhecido para nós aqui na casa dos $67.000. Então, é o que eu visualizo nesse momento, Bitcoin tentando buscar essa região dos $67.000, mas tem resistência na frente aí, não vai ser tão simples assim. No gráfico de 4 horas, nós vemos uma força do RSI aparecendo, então o RSI ele vem numa crescente, empurrando o preço para cima, agora entrando numa área já mais de sobrecompra e o preço brigando aqui neste rompimento desta LTB, essa linha de tendência de baixa servindo como uma resistência. Juntamente, vou observar as médias, que foi rompida a média de 50 períodos do 4 horas, retestada, e aí avançou para tentar fazer esse rompimento da casa dos 60 e neste topo anterior, dos $61.800. Ele está tentando romper nesse momento, que romperia este topinho anterior e também romperia essa LTB, buscando aqui, mais provável, a média de 200 períodos
e aí sim, se passar, ele busca este topo dos 67 mil. Então, a movimentação, ela abre o mês, abre a semana em alta. No gráfico de 1 hora, podemos observar aqui alguns pontos interessantes também, vamos limpar tudo, que nós temos uma possibilidade aqui de um canalzinho sendo rompido, mas o interessante dessa movimentação é que a gente sai daquela área bem lateral que o preço se encontrava até então. Então ele passa deste range e agora abre a possibilidade de vir buscar os níveis acima. Aqui precisamos se preocupar momentaneamente, sim, com essa região de topo anterior, que é uma região que é o desafio atual, junto com aquela linha de tendência de baixa que o Bitcoin está rompendo. No gráfico de 15 minutos, nós podemos observar aqui que o Bitcoin ele fez uma espécie de um canalzinho que podemos traçar daqui e ele está tentando realizar o rompimento deste canal. Vamos ajustar as linhas e ele está tentando fazer o rompimento desse canal e voltando nesse momento para dentro dele. Então, ele tocou uma área importante, temos que ficar de olho nessa movimentação para que o preço dê uma continuidade, ele precisa romper com força essa região. Senão, depois desse toque, ele pode vir aqui provavelmente tocar na linha de baixo do canal, até mesmo colidindo com a média de 200 do gráfico de 15 minutos, para aí sim tentar fazer novamente um rompimento acima. Então precisamos observar o gráfico diário, nós comentamos esses dias que deu um sinal interessante. E já te convido, se você não acompanha o canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, pois nosso raciocínio, nossas análises são sequenciais, assim você vai conseguir acompanhar essa movimentação do mercado. E olhando aqui no gráfico diário, quando nós comentamos que existia a divergência de RSI, do índice de força relativa, então o RSI mostrava uma movimentação de força aparecendo aqui enquanto o preço fazia movimento contrário. Então nós tínhamos essa movimentação, mas o que realmente chamou a atenção do diário foi que o estocástico aqui entrou numa faixa de cruzamento positivo para cima. Então nós comentamos isso, que haveria ali essa possibilidade de movimentação de alta nesse início do mês, e assim Bitcoin está se encaminhando. Vamos observar, precisamos romper áreas importantes. Por hora, a movimentação ela apresenta uma força, mas ainda uma força que não é muito relevante, porém já é o começo de um repique, de uma recuperação do Bitcoin. Se a gente vê perdendo os fundos aqui dos 59, 58 principalmente, aí a gente vai ver o preço tentando fazer essa recuperação, batendo nas faixas, não conseguindo passar, colidindo com médias, colidindo com order box, colidindo com regiões importantes, e aí sim levaria o preço abaixo. Alvo, se perder os fundos, primeira parada 57, 55, 52, quem sabe até 49. Mas o dia está favorável para que a gente consiga surfar ali uma movimentação ainda de alta, mas vamos ver, pois o Bitcoin se encontra em áreas importantes e segurando a curtíssimo prazo a média de 50 períodos de 4 horas, que está aqui na casa dos 60 mil dólares, ele está bem favorável para tentar fazer o rompimento de LTB e também buscar a média de 200 períodos em 63.600 dólares, juntamente com faixa de Fibonacci de 0,5. Então, vamos acompanhar. O dia começou agitado, a força compradora está aparecendo, mas precisa ter mais relevância desse movimento. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.